Só que ainda não pensei direito sobre o assunto. Vou esperar até o final da colheita, pois estou muito ocupado por estes dias e depois resolveremos o que fazer. Mesmo porque, ainda temos 3 meses até o final do ano para decidirmos sobre isto. Tudo bem, mas espero que não esqueça o que eu já lhe disse. Não quero que Daniel fique sozinho em outra cidade. Se resolvermos mandá-lo para o colégio que você quer, todos nós também nos mudaremos. Afinal, logo Sérgio também terá idade para frequentar a mesma escola e não muito tempo depois Pedro e Renato também. Antônio saiu sem responder. Sabia do que ela falava. Sempre que ele tocava no assunto de mandar o menino para um colégio interno, ela era contra. Dizia que jamais ficaria longe dos filhos, pois não precisavam fazer este sacrifício, já que tinham condições para deixar a fazenda e montar algo próprio em São Paulo e assim ficarem perto dos meninos. Afinal, durante todos estes anos como administrador, Antônio sempre tivera um bom salário e depois da morte de Senhor Antero, além do salário, recebia também uma porcentagem sobre a colheita. Marcelo achou que ele merecia, já que ficara sozinho como responsável pela fazenda. Porém, achou melhor parar de pensar nisto no momento. Havia muito trabalho para ser feito e quem sabe o que poderia acontecer até o final daquele ano, disse para si mesmo. Capítulo 4. 2 meses se passaram e chegou o dia em que Antônio deveria prestar contas sobre a colheita daquele ano. Sendo assim, viajou para São Paulo onde encontraria seu patrão e amigo Marcelo, que desde que atingira a maioridade ficara responsável pela fazenda Primavera como era de sua vontade. Este aguardava em seu escritório, formado em direito desde os 23 e hoje, aos 25 anos, tendo uma boa condição financeira para investir em seus estudos e depois em sua profissão. Apesar da pouca idade e de pouco tempo de formado, este já contava com um número significativo de clientes e era bem visto entre os colegas de profissão. Antônio chegou ao escritório já perto do meio-dia. Sendo assim, Marcelo o convidou para almoçarem juntos e durante o almoço conversariam sobre os negócios. Já no restaurante, Antônio colocou a par de todos os detalhes sobre o que vinha acontecendo na fazenda e sobre a colheita daquele ano. Marcelo, porém, parecia um pouco distante, desanimado. Antônio percebeu isto e, tendo liberdade para tal, perguntou: Marcelo, o que se passa com você? Desde que chegamos eu estou lhe contando tudo sobre a fazenda, mas parece que você nem me escuta. Você está com algum problema? Meio sem jeito, Marcelo parecia não saber por onde começar o assunto. Não queria magoar Antônio, mas sabia ser isto impossível quando lhe contasse sobre a venda da fazenda. Então, com todo cuidado, começou dizendo: Antônio, você me conhece praticamente desde que nasci, não é? Sim, é verdade. Você sabe que jamais eu tomaria qualquer atitude que pudesse lhe magoar ou prejudicar? Claro que sei. Confio em você e sei que é um rapaz de boa vontade e honesto. Mas sobre o que é que estamos falando afinal de contas? Quis saber Antônio, já tenso com a conversa. É que tenho que lhe dar uma notícia e não sei como começar. Então vá direto ao assunto, pois este rodeio todo é que está me fazendo mal. Pois bem, o fato é que meus irmãos resolveram vender a fazenda. Nós recebemos uma ótima oferta e eu não tive como me opor ao negócio. Como você sabe, eles nunca se interessaram pelo lugar e não se incomodavam em deixá-la por minha conta, mas diante desta proposta, gostando ou não, eles também são donos assim como eu, e não posso atrapalhar a vida deles, pois com este dinheiro eles pretendem ampliar a empresa que montaram juntos já há alguns anos. Antônio estava atordoado com a notícia, não conseguia entender como tiveram coragem de fazer aquilo. Sabiam que o pai sempre sonhara que um deles cuidasse daquele lugar. Percebendo o que Antônio pensava, Marcelo foi logo dizendo: sei que é difícil para você aceitar nossa decisão, mas quero que entenda o motivo pelo qual concordei com isto. A oferta que tivemos foi muito boa e isto fará com que, ampliando a empresa, além de aumentarem os lucros,
Estarão também criando novos empregos e ajudando a melhorar a vida de muita gente. E mesmo na fazenda nada vai mudar. Este foi outro motivo que me levou a concordar com a venda, pois o novo proprietário fez questão de especificar em contrato que ficará com todos os empregados que quiserem permanecer na fazenda. E pode-se saber quem é esta alma tão generosa? Perguntou Antônio com ironia. A fazenda Primavera agora pertence ao Coronel Bianor, nosso vizinho da fazenda Vale Verde. Antônio empalidecera, faltava-lhe o ar e o coração disparou, quase chegou a desfalecer. Marcelo correu em sua ajuda fazendo com que abrissem a janela do lugar e lhe trouxessem um copo d'água. Depois de algum tempo, Antônio estava melhor, mas não acreditava que aquilo fosse verdade. Não compreendia por que aquele homem cruzava novamente seu caminho. Agora sim ficara arrasado, além da tristeza pela venda da fazenda, ainda pior fora saber quem era seu novo dono. Vendo que ele estava melhor, disse Marcelo: Antônio, você sabia que isto poderia acontecer um dia? Mesmo com todo o amor que sinto pela fazenda não posso prejudicar meus irmãos e nem a mim mesmo. Pois tenho planos para a utilização deste dinheiro e não posso negar que ele tenha chegado em boa hora. Quanto a você, sei que continuará tão bem como até aqui, pois o Coronel Bianor deixou bem claro que sua vontade é tê-lo como seu braço direito, pois também pretende lhe dar o comando das outras fazendas que possui. Disse ainda, que sempre o desejou ter como seu administrador, já que sua boa reputação era conhecida por toda a região. E foi muito claro ao afirmar que você é quem nunca quis deixar a nossa fazenda. Por isto, sei que tenho muito a lhe agradecer, você provou que realmente é um grande amigo. Já que você pensa assim, quero pedir-lhe um favor. Claro, o que quiser, quero que faça o acerto de meus anos de trabalho na fazenda. Vou-me embora de lá o mais rápido possível. Mas por quê? Não há necessidade disto. Eu sei muito bem sobre o que falo, e minha decisão está tomada. É uma pena não ter ficado sabendo de nada antes, assim eu já teria tomado alguma providência para poder deixar a fazenda. Porém, se realmente tem por mim alguma estima como diz ter, faça-me este favor. Sim. Está bem, se é o que você deseja, mas quero que me deixe ajudá-lo. Quando decidir o que vai fazer e para onde vai, quero que me procure. Está certo. Afinal ainda somos amigos, não somos? Antônio sentiu o carinho com que Marcelo dizia isto e viu que em seus olhos algumas lágrimas lutavam para não caírem. Sabia que ele era um bom rapaz e só um motivo muito forte e importante para ele faria com que abrisse mão de sua parte na fazenda. Quem sabe, ele lhe contaria seus motivos algum dia. Com o coração mais tranquilo, Antônio estendeu a mão para Marcelo e disse, tudo bem, sei que posso contar com você, amigo. E saiba que você também poderá contar sempre comigo e com minha amizade. E assim antes de se despedirem naquela tarde, já haviam combinado o que fariam. Marcelo pagaria Antônio no dia em que recebesse a parcela restante pela venda da fazenda. Isto aconteceria nos próximos dias. Assim que o coronel se mudasse para lá, assumindo de vez sua nova propriedade. Antônio, por sua vez, pediu a Marcelo que o deixasse falar com o coronel Bianor. Sentia que ele mesmo precisava fazer isto, afinal, antes para não ceder às propostas de trabalho do coronel, ele alegava amizade e respeito ao senhor Antero e à sua família. Agora, porém, teria que pensar numa forma de recusar o emprego sem se indispor com ele, pois não queria que este viesse a saber o verdadeiro motivo de suas recusas, já que a aversão que Antônio sentia em relação a ele, parecia não ter fundamento, pois o coronel nunca fizera nada que o prejudicasse. Porém Antônio não conseguia fugir deste sentimento e estava decidido a continuar respeitando o que seu coração lhe dizia. Ao chegar em casa naquele dia, Joana logo notou a contrariedade do marido e assim que o viu um pouco mais descansado da viagem perguntou, o que aconteceu lá em São Paulo? Desde que você chegou, está calado, pensativo.
É que estou tentando colocar as ideias em ordem, porém a dor que ainda sinto torna mais difícil a tarefa de decidir o que e como fazer as coisas. Do que você está falando? Marcelo me contou hoje que a fazenda foi vendida. E pior que isto é que foi vendida para o Coronel Bianor e ele quer que todos os empregados continuem aqui. Principalmente eu, pelo que disse a Marcelo. Joana admirou-se com a notícia, porém quase não conseguiu esconder a alegria que surgiu em seu coração. Lembrou-se da reação de Antônio quando o coronel havia comprado a Vale Verde de muitas coisas que ficara sabendo sobre aquele homem, que ainda hoje não conhecia pessoalmente, pensou ela, que mesmo de uma maneira estranha, mais uma vez ele ajudava a realizar seus sonhos, pois sabia que o marido jamais concordaria em trabalhar sob suas ordens. Porém ela procurou esconder o que sentia vendo que Antônio ainda estava muito aborrecido com o fato. E então o que faremos? Quis saber ela. Vamos embora para São Paulo assim que o Coronel Bianor se mudar para cá. Vou conversar com ele e explicarei que já havíamos decidido irmos embora por causa dos estudos das crianças. Marcelo se colocou à disposição para nos ajudar. Só preciso avisá-lo sobre o que queremos fazer. Joana nem quis saber os detalhes, acabava de ouvir o que mais queria. E a partir daquele momento passou a se dedicar somente aos preparativos da mudança, já que Antônio fora bem claro quanto à sua vontade de sair de lá tão logo o coronel chegasse. 2 dias depois, a mudança do coronel chegava à fazenda, este porém só chegou em sua nova propriedade no final da tarde. Antônio passara o dia ansioso e trêmulo, não sabia explicar se o que sentia era pelo fato de ter decidido ir embora da fazenda, ou pela conversa que teria com o coronel. Coronel Bianor o recebeu na sala, com satisfação estampada no rosto. Então Antônio veio dar as boas-vindas ao seu novo patrão. Isto também, coronel. Espero que seja muito feliz aqui tanto quanto o senhor Antero e sua família foram. Mas o assunto que me traz aqui é outro. Bianor percebeu o embaraço de Antônio, e sentindo algo de errado logo mudou seu tom de voz. Então diga ao homem a que veio. Antônio tremia tanto que quase desistiu mediante a brusca mudança do coronel no seu modo de tratá-lo, porém aquela atitude só vinha confirmar os comentários sobre como ele tratava seus empregados. Por isso Antônio juntou todas as suas forças e continuou: bem, coronel, eu estava esperando por sua chegada para lhe entregar a administração da Fazenda Primavera e avisá-lo que parto daqui dentro de 2 dias. Já conversei com Marcelo e ele fará o certo pelos meus anos de trabalho. Bianor ardia de raiva. Mas como podia ser aquilo? Pensou ele. Mal havia chegado em sua nova propriedade e já encontrava problema. Não queria que Antônio fosse embora, pelo contrário, quando comprou a fazenda acreditava ter garantido também sua presença ali, pois sabia o quanto ele gostava daquele lugar. Por isso já havia planejado tudo, pois sabendo ser Antônio um homem honesto e competente, deixaria para ele a administração de todas as suas fazendas, e com isso pensava poder desfrutar sua viuvez. Já que tendo pouco mais de 40 anos e morando longe dos filhos, sabia que tendo como administrador poderia viajar e se divertir sem tomar prejuízo. Antônio, sem querer dar tempo para que o coronel pudesse inquiri-lo, foi logo justificando-se. Sabe, coronel, Daniel, meu filho mais velho, acaba de completar 14 anos e necessita de uma formação escolar de melhor qualidade do que a que temos aqui na vila. Por isso eu e Joana já havíamos decidido irmos embora logo que terminasse a colheita, pois assim teremos tempo para nos instalarmos e providenciarmos o colégio mais adequado, não só para ele mas também para meus outros filhos. Mas se já era uma decisão tomada, por que não comunicou Marcelo antes da venda da fazenda? Você sabe muito bem o quanto eu aprecio seu trabalho. E talvez se eu tivesse sabido disto antes não teria pago mais pela fazenda do que ela realmente vale. Bem, o senhor me desculpe se lhe dei algum prejuízo, mas eu não podia ter me adiantado a isto já que não estava sabendo nada sobre a venda da fazenda.
Por isso resolvi esperar para conversar com Marcelo quando fosse a São Paulo para prestar contas sobre a colheita deste ano e aí sim comunicar-lhe minha decisão. O coronel não ficou satisfeito com a resposta, porém resolveu mudar de tática. Sabe, Antônio, sempre soube de seu valor como administrador e contava com a sua ajuda para cuidar de minhas fazendas. Como sabe, sou sozinho para cuidar de tudo, por isso eu tinha em mente dobrar-lhe o salário tão logo chegasse a que ele desse as primeiras ordens em relação ao que deveria ser feito nas demais fazendas, pois esta tenho certeza estar totalmente em ordem. Antônio ficou boquiaberto com a proposta. Sempre ganhara muito bem e isto em dobro faria com que logo realizasse seu sonho de comprar sua própria fazenda. Benhur, perspicaz como era, viu o brilho nos olhos de Antônio e continuou: além do mais você pode fazer como eu penso em fazer com meus filhos, colocar o menino num bom colégio interno e buscá-lo nas férias para matar as saudades. Antônio calou-se alguns segundos, não sabia o que responder pois a oferta do coronel o havia impressionado, porém seu coração continuava apertado. Então respondeu: bem, coronel, vou conversar com Joana sobre sua oferta, mas acho difícil que ela concorde em mudarmos nossos planos. Sendo assim, ficamos combinado que caso ela não aceite, amanhã quando Marcelo vier aqui faremos o acerto de minhas contas. Despediram-se e Antônio saiu com a cabeça borbulhando com o ocorrido. O coronel, por sua vez, ficou satisfeito e acreditava ter solucionado seu problema. Quando Antônio chegou em casa, Joana o guardava ansiosa. Conhecia a fama do coronel e sabia que Antônio tinha dificuldade para lidar com aquele tipo de gente. E então? Tudo certo? Quando partimos? Perguntou Joana de uma só vez sem ao menos dar-lhe tempo para sentar-se. Calma, mulher, mal cheguei e você já me enche de perguntas. Joana percebeu que Antônio não estava bem, resolveu calar-se e esperar até que ele falasse. Bem, Joana, tornou ele pouco depois. Conversei com ele, porém este me fez uma ótima proposta de trabalho na qual não posso deixar de pensar com calma. O quê? Então não vamos embora? Disse ela com a voz um pouco alterada. Eu não disse isto. Disse que pensaria no assunto, afinal não é todo dia que o patrão resolve dobrar o salário de um empregado. Mas e nossos filhos? Que salário valerá sacrificar os estudos deles? Nós já havíamos tomado nossa decisão, e sempre foi seu desejo poder oferecer para eles um bom estudo, e agora você muda de ideia por causa de dinheiro? Joana usava o trunfo que tinha sobre o marido, mas não simplesmente pelo fato de querer ir embora para São Paulo, estava realmente decepcionada com a atitude de Antônio. Não, Joana, eu ainda não aceitei a oferta do coronel. Disse que iríamos pensar sobre o assunto. E ele até deu a ideia de colocarmos Daniel num colégio interno, assim como ele fará com seus filhos, e nas férias nós o buscaríamos para ficar conosco. Joana desesperou-se. Além de tentar seduzir Antônio com o dinheiro, ele também lhe dera a solução para que os filhos estudassem sem que eles precisassem sair da fazenda, porém ela não desistiria. Você sabe muito bem que jamais farei isto, onde já se viu ficarmos longe de Daniel. E logo teremos que mandar os outros, nunca nos acostumaremos a ficar longe deles. Além do mais não precisamos disto, ele sim precisou mandar os filhos para longe para que não soubessem que tipo de homem é o pai deles. Antônio olhou admirado, pois jamais comentara em casa o que ficava sabendo a respeito do coronel. O que será que ela sabia? E como sabia? Percebendo as indagações do marido, Joana justificou: eu sei que você não gosta de falar a respeito do coronel, porém mesmo sem conhecê-lo eu fiquei sabendo de certas coisas sobre ele. Do que é que você está falando? Perguntou ele sem ser diretivo, queria saber o que e até onde Joana sabia. Joana pensou por alguns minutos. E mesmo imaginando que Antônio não desconhecia mais esta história do coronel, decidiu falar ao marido tudo o que sabia, apesar de sentir-se mal por ser este um assunto tão delicado. Bem,
Quando sua esposa Verônica morreu, ele até que tentou abafar o acontecido, mas Carlos, o empregado que o ajudou a socorrê-la, espalhou pela vila o que viu e eu acabei ouvindo alguns comentários. Ouviu o quê? Insistiu ele. Que a morte de Verônica não foi um acidente. Ela se suicidou dias depois de ter encontrado o coronel com a própria irmã dentro de sua casa. Joana calou-se por alguns instantes, mas vendo sobre ela o olhar firme do marido que esperava pelo final da história, prosseguiu. Dizem que ela sabia dos seus casos com as empregadas e com outras mulheres da vila, mas fazia vista grossa. Porém não suportou mais tal situação quando viu os dois juntos e obrigou Silvia, de apenas 15 anos, a lhe contar tudo. Ficou sabendo que esta era obrigada a se deitar com ele já há algum tempo, e que este a ameaçava caso ela não se calasse. Dizia que a expulsaria de casa e a difamaria pela região, dizendo que ela havia se entregado a um de seus empregados em sua casa, onde ele a havia recebido como filha depois da morte de seu pai. Durante algum tempo, ambos permaneceram pensando no drama que a vida de Verônica havia sido até ali, e em todas as dificuldades pelas quais ela havia passado. Primeiro, a morte do pai, a quem ela era muito apegada, depois todos os problemas que teve durante a gravidez de Lucas, seu segundo filho, que quase morreu e tirou-lhe a vida também. Um marido canalha que ela fingia não saber o que ele fazia, e por último, ver a irmã totalmente desequilibrada pelo que vinha passando e pela dor de vê-la sofrendo quando da descoberta, tanto que logo após a morte de Verônica, Silvia teve que ser internada em um manicômio. Assim pouco depois Joana retomou o assunto concluindo, foi por isto que ele se mudou para São Paulo com os filhos, onde sua irmã cuida das crianças. E pelo que você me contou, ele só espera que os filhos tenham idade suficiente de irem para o colégio interno para ele poder voltar definitivamente para cá. Penso que lhe acredite que depois de alguns anos ninguém mais se lembrará do que aconteceu com Verônica. Antônio, de cabeça baixa, ao final destas palavras teve certeza que a esposa sabia sobre o que falava e não pôde deixar de se lembrar daquele dia, já que ele fora um dos primeiros a saber do ocorrido. Estava saindo do hospital onde havia ido para buscar soro antiofídico para deixar no estoque da fazenda, quando viu na recepção Carlos todo trêmulo e nervoso. Resolveu saber se o rapaz precisava de ajuda, pois o conhecia e sabia que além de muito jovem, tinha apenas 17 anos, era sozinho na região. Carlos, meio que em estado de choque, quando viu, agarrou-lhe pelo braço e o levou até um canto da sala onde contou o ocorrido. Estava no pomar colhendo algumas frutas para o lanche da patroa, que Vilma, a cozinheira, havia mandado. Quando viu um rastro de sangue no chão, levantou um pouco os olhos e viu Dona Verônica caída sobre as ervas que ela cultivava com a faca ainda no peito. Saiu gritando por socorro e encontrou o coronel na soleira da cozinha. Este não deixou que lhe avisasse a mais ninguém, foi com ele até o local em que estava Verônica, colocou-a no carro e foram para o hospital. No caminho, o coronel ordenou a Carlos que se alguém lhe perguntasse algo, ele deveria dizer que fora um acidente, que Dona Verônica estava plantando suas ervas e deve ter passado mal, já que ainda não estava totalmente recuperada do parto de Lucas, por isso ela deve ter caído sobre a faca. Mas acidente como? Dizia Carlos para Antônio. Eu vi que ela tinha várias perfurações no peito, parecia querer tirar o próprio coração fora. Antônio lembrou-se, que diante da gravidade do assunto, fez Carlos prometer que não diria aquilo a mais ninguém, explicando-lhe que isto poderia prejudicar tanto a ele como ao coronel. Além de fazer com que a família e as crianças viessem a sofrer ainda mais. Porém quando deixou o hospital, ele não tinha certeza se poderia confiar no rapaz. Só alguns dias depois, quando ficou sabendo que Carlos voltara para sua cidade no interior da Bahia, imaginou que o coronel deveria ter pago muito bem pelo silêncio do rapaz. Porém, depois de tudo o que Joana lhe contara, percebeu que o coronel não havia conseguido o que queria,
esconder mais uma de suas tristes histórias. Diante dos fatos, Antônio foi até onde Joana estava sentada aguardando que lhe falasse, sentou-se ao seu lado e abraçando-a disse: em primeiro lugar quero que me desculpe, pois você está certa em não querer ficar longe dos meninos. E sabendo de tudo isto, não podemos por dinheiro algum continuar aqui, pois isto não nos faria muito diferente do coronel. Joana sorriu, sentia-se feliz e aliviada. E agora sabia que não era porque havia conseguido que o marido mantivesse a decisão de ir embora para São Paulo, mas porque algo dentro dela lhe dizia que não seria bom ficar ali junto do coronel. Na manhã seguinte, Antônio esperava ansioso pela chegada de Marcelo. Havia decidido confirmar sua partida ao coronel na presença do amigo. Esperava com isto não ter que prolongar o assunto, evitando assim que surgisse um clima hostil entre eles. Marcelo, quando chegou, assustou-se ao vê-lo na porteira da fazenda à sua espera. Aconteceu alguma coisa, Antônio? Não, está tudo bem. Mas preciso conversar com você antes de falarmos com o coronel. Pode falar. O que se passa? Em poucas palavras, Antônio contou-lhe a conversa que tivera com o coronel, e sobre a proposta que este lhe fizera. Porém, ao confirmar sua decisão de ir embora com a família para o amigo, achou melhor omitir sua conversa com Joana e os fatos ocorridos com Verônica, pois acreditava que Marcelo não soubesse nada sobre as histórias do coronel. Alegou ter aproveitado a venda da fazenda e o fato de não simpatizar muito com o coronel, para poder cuidar das necessidades de estudo do filho. Marcelo, porém, estava a par de algumas destas histórias e conhecendo Antônio como conhecia, sabendo ser ele um homem de moral, desde o dia em que lhe deu a notícia sobre a venda da fazenda, já imaginava os verdadeiros motivos que o levariam a deixar o lugar. Está certo, disse Marcelo. Então vamos até lá para encerrarmos este assunto o mais breve possível. Chegando na casa, foram recebidos pelo coronel na sala onde este tomava seu café da manhã e os convidou para que o acompanhassem. Sentaram-se e Antônio, meio sem jeito, tomou o café enquanto rezava para que pudesse sair logo de lá. Assim que terminaram, dirigiram-se para o escritório onde o coronel faria o pagamento para Marcelo. Este, porém, adiantou-se a falar antes de receber o dinheiro. Bem, coronel, primeiro gostaria de lhe pedir que descontasse deste valor os anos de trabalho que devo ao meu amigo Antônio. Já lhe trouxe todos os cálculos prontos para facilitar o acerto. E entregou para o coronel um papel com o valor devido a Antônio. O coronel arregalou os olhos e num solavanco levantou-se e disse: já aos gritos, mas como? Então você não está aqui no cumprimento de seu dever. Eu pensei que estivesse acompanhando o visitante até a minha presença já como meu administrador. Antônio trêmulo respondeu: não, senhor, vim até aqui com Marcelo para receber meus direitos, como já havíamos conversado ontem. Mas eu lhe fiz uma proposta irrecusável e contava com sua permanência aqui na fazenda. Sua proposta é muito boa, sem dúvida. Mas como lhe disse ontem, Joana não abre mão de estar perto dos filhos e eu já havia concordado de que partiríamos assim que o senhor chegasse. Ela jamais me perdoaria se eu não cumprisse o prometido. Além do mais, eu sei que também não conseguirei ficar longe de meus filhos. Marcelo, quieto em sua poltrona, só observava o desgosto estampar-se no rosto do coronel. Mas Antônio, isto é burrice. Onde já se viu deixar que sua mulher comande a casa e resolva o que deve ser feito? Quem deveria decidir e dar a palavra final sobre isto é você, o homem da casa. Meio a contragosto, Antônio respondeu, e desta vez, já não fazia questão de esconder seu sentimento em relação ao coronel. O senhor está certo, coronel, quem dá a palavra final lá em casa é o homem da casa, eu. Por isso mesmo é que Joana está me fazendo cumprir o que eu já havia decidido, que era irmos embora daqui porque ela sempre soube que eu nunca quis trabalhar para o senhor. Mediante tal afirmação, Marcelo tratou de interferir, pois percebeu que para o coronel chegar do desgosto à ira levava apenas alguns segundos.
Bem, vamos terminar logo com isto, pois deixei negócios pendentes em São Paulo, que não posso deixar de resolver ainda hoje. Totalmente irado, o coronel pegou o papel sobre sua mesa e mesmo sem conferir retirou do montante pertencente a Marcelo a quantia devida para Antônio e pagou aos dois. E logo após, com poucas palavras de despedidas, ambos deixaram a casa sem ao menos olharem para trás. No caminho até a porteira, Antônio aproveitou para agradecer ao amigo, Marcelo. Muito obrigado pela colaboração e pelo bom senso em interferir no momento certo. Este, compreendendo mais do que nunca a decisão de Antônio, pois vira como o coronel se transformara ao ser contrariado, respondeu: não precisa agradecer. Porém, meu amigo, espero que tenha tomado a decisão certa, pois se um dia você se arrepender, já sabe que por aqui não encontrará mais boa acolhida. Pois me parece que você acabou de ganhar um inimigo, daqueles que não esquecem e nem perdoam. Antônio sentiu um aperto no coração, um nó na garganta, como se há muito tempo evitasse que isto acontecesse, mas agora o fato já estava consumado e só lhe restava mesmo fazer sua nova opção de vida dar certo, já que ali ele não queria, e agora sabia que não poderia mais ficar. Capítulo 5. 2 dias se passaram desde a conversa com o coronel, e Antônio já estava de mudança para São Paulo. Marcelo emprestara uma de suas casas de aluguel, que estava desocupada, para que ele ficasse com a família até que comprasse a sua própria casa. Joana não cabia-se de alegria, arrumou pessoalmente toda a mudança e Antônio só teve que tratar do transporte de seus pertences e da família. Tudo pronto para a partida. Quando Vilmar chegou. Joana fia, vim me despedir e desejar para vocês toda a felicidade do mundo, e abraçou-a com carinho. Depois continuou, prometa que vai tomar muito cuidado e que nunca mais vai botar os pés aqui na fazenda. Joana estranhou e muito as últimas palavras de Vilmar e quis saber por que ela estava dizendo aquilo. Vilmar, olhando para Antônio, que estava no caminhão arrumando a mudança, disse: sabe, fia, depois que Antônio saiu lá de casa no dia que acertou suas contas, o coronel explodiu de raiva. Gritou, praguejou e ficou a dizer um monte de desgraceira. Disse que Antônio tinha desprezado sua oferta e ele também. Que onde já se viu um empregadinho que não tinha nem onde cair morto, recusar uma oferta tão generosa como a dele. Quem ele pensava que era? Disse também que se Antônio achava que ele era bobo de acreditar na história da escola dos meninos, ele estava muito enganado. Falou que Antônio sempre se achou bom, que pensa ser melhor que ele, mas que aquilo não ia ficar assim não. Antônio estava muito enganado se pensava que ele ia deixar seu desaforo pra lá. Depois saiu chamando por Tião aos berros, encontrou com ele no jardim e ficaram conversando. E quando Tião saiu, o coronel entrou em casa todo sorridente, como se não tivesse acontecido nada. O coração de Joana disparou. Ela sabia que o coronel era um homem vingativo, e já ficara sabendo de várias de suas histórias sobre isto. Porém, já estavam de partida e nestes 2 dias que ficaram ali nada aconteceu, então procurou se acalmar e tranquilizar Vilmar também. Ora, Vilmar, deixe de besteira. Já estamos indo embora e não vai nos acontecer nada. Espero que sim, mas tome cuidado, minha filha. E desvie seus caminhos de tudo que disser a respeito ao coronel Benor, que este coração de preta véia não se engana, ali tem coisas muito ruim. As palavras de Vilmar impressionaram Joana, porém ela estava decidida a não deixar que nada atrapalhasse sua alegria. Depois de muitos anos ela estava realizando seu sonho de ir para São Paulo e isto era real, e não os pressentimentos de Vilmar. Mesmo porque, pensou ela, Vilmar poderia estar exagerando na preocupação até mesmo por causa da idade e por tê-la como uma filha. Após as despedidas de alguns companheiros da fazenda e da promessa de Vilmar ir visitar em São Paulo, tão logo estivessem instalados, o caminhão partiu com a mudança. Antônio seguiu viagem junto com Vado, dono do caminhão e seu amigo.
Joana e as crianças seguiam em um carro de aluguel, que ele havia contratado por ser mais seguro e confortável, apesar de haver sobrado lugar no caminhão, já que estavam levando pouca coisa da antiga casa, pois resolveram que comprariam quase tudo novo para esta nova vida que começavam. Haviam percorrido poucos quilômetros quando Antônio sentiu-se mal e pediu a Vado que encostasse o caminhão. O carro parou logo atrás e Joana foi ao socorro do marido. Este sempre passava mal nas viagens. Depois de passar algum tempo tomando ar, Antônio melhorou, mas resolveu seguir viagem no carro junto com a família, pois o caminhão dava muitos solavancos e havia um cheiro muito forte de combustível. Vado não se incomodou, pegou o endereço da casa e disse que eles poderiam ir na frente já que o caminhão demoraria mais para chegar. Ele conhecia bem São Paulo, pois fazia o transporte de várias colheitas para lá e encontraria a casa sem problemas. Antônio ficou aliviado com as palavras do amigo, queria mesmo chegar o quanto antes na cidade, além do mais, confiava nele e sabia que suas coisas estavam em boas mãos e só fora no caminhão para lhe fazer companhia. Entraram todos no carro e partiram. Estavam tão ansiosos por chegarem que não quiseram parar nem para almoçar, preferiram deixar isto para quando já estivessem em São Paulo. Algumas horas depois Joana descia do carro radiante, estava em São Paulo e mal podia crer no que seus olhos viam. As crianças contentes mas um pouco assustadas com as diferenças entre a fazenda e a cidade. Ela era maior do que todos pensavam e havia muito mais gente e carros do que haviam visto nestes anos todos morando na fazenda. A casa ficava no bairro da Luz. Era uma casa simples mas com pouco tempo de uso. Tinha 2 quartos grandes, 2 salas, cozinha e banheiro, além de um pequeno quintal com jardim nos fundos. Estava ótimo, pensou Joana, mesmo porque seria por pouco tempo, só até comprarem sua própria casa. Resolveram almoçar num restaurante a algumas quadras da casa, de onde seria possível ver quando o caminhão chegasse. Poderia-se dizer que aquele almoço fora um banquete. Antônio e Joana fizeram questão de comemorar a chegada a São Paulo com tudo o que tinham direito, boa comida, sobremesa, café e licor. Fim do almoço, resolveram esperar pela chegada do caminhão na casa, pois já se passavam das 14 horas e este não demoraria a chegar. Abriram toda a casa e ficaram fazendo planos de como seria a vida nova em São Paulo. Porém, 1h30 se passara e Antônio já estava preocupado com a demora do amigo. Resolveu então telefonar para Marcelo, pois não sabia onde poderia procurar pelo caminhão caso estivesse quebrado na estrada. E assim, meia hora depois, Marcelo chegou e nada do caminhão ainda. Bem, Antônio, vamos levar Joana e as crianças para minha casa, pois pela demora realmente deve ter havido algum problema e não adianta deixá-los aqui sem terem o que fazer. Eu vou colocar um bilhete na porta, para avisá-lo que aguarde aqui até a nossa volta. Antônio, apesar de constrangido em ter que deixar a família na casa de Marcelo, viu que não teria outra opção e concordou. Marcelo era solteiro e morava numa bela casa no bairro dos Jardins. Com ele morava ainda a sua empregada Edna, a qual encarregou de ajudar Joana com as crianças até que voltassem. Bom, vamos até a oficina mecânica de um amigo meu. Ele deve saber como podemos localizar o caminhão em algum posto mecânico na beira da estrada, disse Marcelo. Antônio acompanhou e conseguiram o telefone de um posto quase na metade do caminho entre as duas cidades. Marcelo telefonou e conseguiu falar com o gerente. Você saberia me informar se há aí no posto algum caminhão quebrado? Não, respondeu o rapaz. Estou terminando meu horário de trabalho e durante todo o dia nenhum caminhão ficou parado aqui no estacionamento com problemas. Você saberia me informar se passou por aí um caminhão azul trazendo uma mudança para São Paulo? Olha, moço, por aqui ele não parou. E não sei se ajuda muito, mas o quê? Perguntou Marcelo. E que houve um acidente grave com um caminhão a poucos quilômetros daqui.
O caminhão tombou na ribanceira e incendiou-se, e parece que o motorista não conseguiu sair a tempo. Marcelo empalideceu. E agora o que fazer? Pensou ele. Agradeceu pela informação e desligou. Antônio a seu lado percebeu que algo estava errado, mas esperou que Marcelo falasse. Este relatou a informação que recebera e sem dar tempo para que Antônio pudesse pensar no acontecido, pegou-o pelo braço e saiu rumo ao posto policial mais próximo. Lá chegando tiveram a confirmação de suas suspeitas. O acidente acontecera pouco depois que Antônio trocara o caminhão pelo carro, e não perceberam nada porque Vado disse não ser necessário esperá-lo. Então, o motorista do carro partiu e logo se distanciou. O caminhão tombou na ribanceira e incendiou-se muito rápido. Não houve tempo para o motorista sair. Não entendo como aconteceu. Ele deve ter dormido ao volante, afirmou o policial ao contar os detalhes do acidente. Isto não, senhor policial, disse Antônio. Ele estava muito bem e acordado quando saímos. Antônio então contou o ocorrido ao policial, que por sua vez concluiu. Bem, se foi como você disse, então não sei o que houve, pois no local do acidente há uma curva perigosa e nenhum motorista consciente se arriscaria a correr ali. Muito menos com um caminhão mal conservado, e que provavelmente já estivesse com problema de vazamento de combustível, para incendiar assim tão depressa. Isto pode ser, pois além dos solavancos, outro motivo que me fez passar mal foi exatamente um cheiro muito forte de combustível. Comentei sobre isto com Vado, ele porém disse que era eu quem não estava acostumado com aquele cheiro, mas me garantiu que havia mandado fazer uma revisão completa no caminhão para aquela viagem, pois além da mudança havia um outro serviço para a volta e ele não se arriscaria a ficar na estrada com o caminhão carregado. Mediante estas afirmações, o policial disse não saber então como tudo acontecera. Despediram-se, e os dois saíram rumo à casa de Marcelo. Antônio estava desolado, não se importava com a mudança, duro foi saber que perdera o amigo. Marcelo tentava animá-lo, mas este estava intrigado com as palavras do policial, como um acidente daquelas proporções, já que o amigo lhe garantira estar com o caminhão em ordem para viajar. Quando chegaram na casa, encontraram as crianças dormindo. Joana e Edna na sala estavam apreensivas, pois com a informação obtida com o rapaz do posto nem se lembraram de avisá-las e, mesmo no posto policial, também não o fizeram. Joana, vendo o abatimento de Antônio, logo percebeu que algo de muito grave havia acontecido. Foi Marcelo quem lhe contou em detalhes o ocorrido. Joana abraçava o marido e tentava animá-lo. Vamos, Antônio, reaja, não deixe que esta fatalidade estrague nossa vinda para São Paulo. Vamos comprar tudo que perdemos e começar vida nova. Sei que sente a perda de seu amigo, mas foi um acidente, poderia ter acontecido a qualquer um. Ao dizer estas palavras, um tremor percorreu-lhe o corpo e ela lembrou-se de que Antônio deveria estar ali no caminhão. Ao mesmo tempo, as palavras de Vilma vieram-lhe à cabeça. Porém, ela tratou de mudar de pensamentos, afinal foi um acidente e talvez Vado tenha tido um mal-estar, um desmaio ou mesmo dormido ao volante, como disse o policial. Logo após tomarem um lanche, Marcelo acomodou o casal no quarto de hóspedes e deixou Edna encarregada de cuidar das crianças na manhã seguinte, pois os dois precisavam descansar e Antônio estava muito abatido. Isto, porém, foi impossível. Antônio dormiu mal a noite toda e logo aos primeiros clarões do dia já estava na cozinha ajudando Edna com o café da manhã. E pelo visto nenhum deles conseguiu se demorar na cama, já que pouco tempo depois Joana e Marcelo juntaram-se a eles. Edna nem teve tempo de servir a mesa da sala de jantar, sentaram-se ali mesmo e sem muito assunto fizeram seu desjejum. Depois Marcelo levou Antônio até o escritório da casa, pois queria conversar com o amigo. Antônio, penso que pelo momento vocês devam ficar aqui em minha casa, já que só tem agora os documentos e algumas peças de roupa.
Não seria prudente gastar seu dinheiro para mobiliar a casa que lhe emprestei, já que logo comprará a sua. O melhor que tem a fazer é procurar uma casa de seu gosto e já mobiliá-la adequadamente, assim não jogará dinheiro fora comprando coisas que talvez depois não lhe serão úteis. Antônio, totalmente constrangido, respondeu, de forma alguma Marcelo. Já fez muito por nós, e já o atrapalhamos demais, não podemos invadir sua casa e privá-lo de sua liberdade. Marcelo sorriu e não se importando com o que ele havia dito continuou, bem, então ficamos assim, você e Joana continuam no quarto de hóspedes e as crianças aqui no escritório. Tenho certeza que Edna ficará contente em ajudar Joana com as crianças. Também vou marcar para amanhã uma visita nossa à imobiliária de um cliente meu. Resolvi alguns problemas para ele, sei que este terá o maior prazer em lhe ajudar a encontrar uma boa casa. Hoje, porém, devo me apressar para o trabalho, pois com o ocorrido de ontem deixei alguns compromissos pendentes que precisam ser resolvidos. Diante das colocações do amigo, Antônio viu-se sem condições de recusar sua hospitalidade. Sabia que isto seria até grosseiro de sua parte e poderia magoá-lo. Ficou ali no escritório ainda algum tempo depois da saída de Marcelo. Precisava pensar em tudo quanto lhe havia acontecido nos últimos dias. No dia seguinte, ao final da tarde, Marcelo e Antônio retornaram da visita à imobiliária e estavam muito animados. Um corretor havia-lhes mostrado várias casas e algumas delas muito boas. Com a ajuda de Marcelo, que entendia sobre o mercado imobiliário, Antônio havia selecionado 4 casas para serem vistas por Joana no dia seguinte e, quem sabe, logo poderiam fechar negócio com uma delas. Após contarem a Joana as boas novas, ficaram na sala conversando à espera pela hora do jantar. Quando Marcelo tocou no assunto, Antônio, sei que é desagradável falarmos sobre isto, mas será que Vado não possuía algum seguro sobre o que transportava em seu caminhão? Acho que não, ele fazia o transporte por conta própria, era apenas um serviço extra, já que tinha a mercearia como seu ganha-pão. Então por que precisava de um caminhão? Comprou o caminhão para sair das mãos dos atravessadores. Uma vez nós conversamos sobre isto, e ele reclamou de sua dificuldade para colocar uma variedade maior de produtos, assim como melhorar a qualidade destes em sua mercearia por causa dos preços que estes colocavam nas mercadorias. Disse que do produtor até o consumidor, os preços às vezes aumentavam mais de 1000% por causa dos atravessadores, e que se ele comprasse um produto muito caro não conseguiria vender. É verdade, infelizmente esta é uma prática muito comum. E o que o levou a comprar o caminhão? Foi sua opinião de não querer sustentar exploradores. Dizia que estes atravessadores não produzem nada e ainda exploram os produtores, pagando pouco pelos produtos, e ainda exigindo descontos já que compram em grande quantidade. Depois, exploram os consumidores novamente aumentando o preço na hora de revender, pois sabem que estes irão pagar já que grande parte da produção está em suas mãos. Pelo que você me diz, Vado era um homem determinado e consciente. Se houvesse outros como ele, muitas coisas em nosso país seriam diferentes. É por isso que não acredito existir nenhum seguro para as cargas que ele transportava, só um seguro do caminhão e este a esposa dele vai precisar. Espero que ela consiga continuar com a mercearia, é uma pena que provavelmente irá cair nas mãos dos atravessadores novamente. Se isso acontecer será uma pena realmente. Mas quem sabe alguém possa ajudá-la a continuar o trabalho que Vado começou. Acho difícil, pois não conheço muita gente esclarecida sobre como funciona este tipo de negócio naquela região. Neste momento Edna entrou na sala e avisou que o jantar estava servido e o assunto terminou ali. Na manhã seguinte Antônio e Joana saíram bem cedo, antes mesmo de Marcelo se levantar. Estavam muito ansiosos para o encontro com o corretor, este já os aguardava na frente da primeira casa selecionada por Antônio. No início da tarde já haviam visitado as 4 casas e Joana já escolhera a que queria para si.
Foi a segunda casa a ser visitada, que ficava no bairro da Mooca, num lugar muito tranquilo, com ruas arborizadas, e a casa era ótima pelo preço que era pedido. As outras contavam apenas com 2 quartos, esta possuía 3, 2 salas, cozinha e banheiro, além de mais um quarto e banheiro nos fundos do quintal. Com pouca diferença de preço, estava muito bem conservada. E após tomarem as primeiras providências para fecharem o negócio, voltaram para a casa de Marcelo. Agora sim, mais animados, caminhavam pelas ruas abraçados e sorriam novamente, já com novos planos para o futuro. Quando chegaram, encontraram um amigo a esperá-los. E então? Como foi? Perguntou ansioso. Foi Joana quem respondeu: já escolhemos, e se tudo der certo, dentro de uma semana no máximo já poderemos nos mudar para nossa casa. Mas que maravilha! Meus parabéns! Precisamos comemorar. Vamos sair para jantar, e será por minha conta. Será meu presente de boas-vindas a vocês aqui na cidade. De maneira alguma, disse Antônio decidido. Você já tem feito muito por nós. Este jantar será por minha conta. É o mínimo que posso fazer para agradecer pela sua hospitalidade e principalmente pela amizade sincera que tem demonstrado por mim e minha família. Além do que, eu quero aproveitar para confessar-lhe algo. Antônio aguardou alguns instantes, como se procurasse as palavras certas para dizer o que se passava em seu coração. Enquanto isto, Marcelo e Joana trocaram um olhar de surpresa, porém continuaram calados até que Antônio recomeçasse a falar. É que mesmo conhecendo desde criança, de ter por você muito carinho e de existir entre nós um bom relacionamento, eu tinha um certo receio de que após tanto tempo morando longe da fazenda você não quisesse ter muita intimidade com empregados. Mas hoje quero lhe dizer de todo o coração, que para mim você é meu grande e melhor amigo. Antônio, ao dizer estas últimas palavras, já não continha as lágrimas. Marcelo, também muito emocionado, retribuiu o carinho estendendo-lhe a mão dizendo: pois saiba que este sentimento é recíproco, e que nunca o vi como um simples empregado e sim como um irmão mais velho. Pois sempre que me lembro de minha infância, é você e meu pai que vejo perto de mim a me ajudar, ensinar ou mesmo a brincar comigo. Amo muito meus irmãos e por isso posso lhe dizer que meu sentimento em relação a você não difere em nada ao que sinto por eles. Antônio apertou a mão que lhe era estendida e sentiu que realmente existia ali um sentimento muito forte e sincero entre eles. Este, sem dúvida, seria mais um bom motivo para comemorar naquela noite. Joana, muito emocionada, ficara sentada num canto da sala vendo os dois conversarem por mais algum tempo. Depois disse: bem, vamos deixar um pouco de assunto para o jantar. É melhor nos arrumarmos para sair. Além do que, preciso cuidar das crianças. Você está certa, disse Marcelo. Eu também tenho que sair por alguns instantes e voltarei para buscá-los. Há uma pessoa que quero que conheçam. E de quem se trata? Quis saber Joana. É uma outra pessoa muito especial para mim também. Acredito que gostarão de conhecê-la. Mas será uma surpresa. Dizendo isso, saiu da sala e foi para a cozinha falar com Edna. Precisava avisá-la que sairiam aquela noite e que as crianças ficariam aos seus cuidados. 1 hora se passara. Antônio e Joana aguardavam na sala pela volta de Marcelo. Este chegou trazendo com ele uma bela jovem. Assim que entrou, fez logo as apresentações. Antônio, Joana, quero que conheçam minha noiva, Clara. Os dois olharam-se surpresos. Marcelo nunca comentara ter qualquer tipo de relacionamento, muito menos um compromisso mais sério, e também ficaram admirados com a beleza da jovem. Uma moça loura, alta, com belos olhos azuis e um sorriso maravilhoso. Muito prazer, disseram ao mesmo tempo. O prazer é todo meu. Há muito tempo queria conhecê-los, pois Marcelo sempre me falava a respeito de vocês. Espero que só tenha falado coisas boas, brincou Antônio. Mas é claro que sim, Marcelo respondeu. As ruins deixei para que ela conheça pessoalmente.
e deu uma gostosa risada. Bem, vamos deixar a conversa para o restaurante. Vocês terão a noite toda para se conhecerem melhor durante o jantar. Você tem razão. Mesmo porque estou morrendo de fome, quando começo a falar não paro mais, disse Clara sorrindo. Saíram para o restaurante e a conversa continuou por todo o jantar. Antônio e Joana queriam saber tudo sobre a nova amiga, pois esta já parecia saber muito sobre eles. Clara tinha 23 anos e cursava o penúltimo ano de medicina. Era filha única de uma família abastada da sociedade paulistana. Muito simpática e comunicativa, ao final da noite já havia conquistado os novos amigos com seu jeito amável de tratar as pessoas. O que também os surpreendeu por demais, pois sendo ela de uma família de muitas posses, normalmente o que se costumava ver em casos assim eram moças fúteis, sem ideais, que viviam somente para desfrutar do dinheiro e do bom nome da família. Este era o perfil das mulheres da alta sociedade na época. Clara, porém, era diferente. Soubera aproveitar todas as oportunidades que o dinheiro pudera lhe oferecer. Tinha classe, ótima educação e formação, porém fútil jamais. Vivia cada momento como se fosse o último de sua vida. Nunca dizia, amanhã eu faço. Tudo o que precisava ser feito ela fazia e naquele momento, talvez por isso, tudo o que fazia dava certo, saía bem feito. Marcelo carinhosamente costumava chamá-la de Senhora Perfeição. Ela não gostava de dizer que tudo dava certo porque era feito com amor, e já que estava utilizando de seu tempo para realizar algo, aquilo tinha que ser bem feito, ser o melhor, pois ela sempre dava o melhor de si em tudo que fazia. Ao se despedirem, Joana e Antônio tiveram a certeza de que eram privilegiados em contar com a amizade de duas pessoas tão especiais como Marcelo e Clara. Os dois formavam um casal iluminado e conseguiam refletir esta luz para as pessoas à sua volta. Isto fez com que, ao se deitarem naquela noite, estivessem ainda muito mais felizes e confiantes na chance de uma vida nova na cidade de São Paulo. Capítulo 6. No final de um mês a campainha soou e Joana foi atender a porta. Era Marcelo. Joana, surpresa e contente com a visita, logo chamou Antônio para recebê-lo. Desculpe-me ter vindo sem avisá-los, disse Marcelo. O que é isto? Venha sempre que quiser ou puder, será sempre bem-vindo, respondeu Antônio acomodando o amigo ao sofá. Vim ver como estão de casa nova. Queria ter vindo antes, mas aquela viagem que fiz a negócios demorou mais do que eu imaginava. Só cheguei a São Paulo ontem. 15 dias haviam se passado desde que deixaram a casa de Marcelo e este já se encontrava em viagem. Ficou muito triste por não poder ajudar o amigo com a arrumação da casa, mas não teve como adiar a viagem. Ora, não precisa se justificar. Sabemos que estava ocupado e não deve deixar o trabalho por qualquer bobagem. Como pode ver, estamos muito bem e conseguimos cuidar de tudo sozinhos. Foi até bom porque isto fez com que conhecêssemos a cidade e até andei pensando sobre uma ideia que tive. E pode-se saber que ideia é esta? Foi quando Joana entrou na sala e os chamou para um lanche. A mesa estava servida de um café completo, com pães, bolos e geleias feitos por ela mesma. Marcelo, vendo tudo aquilo, comentou: mas isto é um banquete dos deuses. Há muito que não como coisas tão boas assim. Desde que saí da fazenda não vejo tantas comidas caseiras juntas. Joana envaideceu-se e sorriu. Depois deixou-os conversando na sala e saiu para cuidar das crianças. Durante o lanche Marcelo perguntou: e então que ideia é essa que você diz ter? Desde que tivemos aquela conversa em sua casa sobre o Vado e a sua mercearia que venho pensando nisto. Mas primeiro quis me mudar e conhecer melhor a região para saber se era viável investir neste tipo de comércio. E pelo que pude ver, penso que será ótimo montar aqui nas redondezas uma mercearia de médio porte, já que o bairro é bem residencial e notei não haver muitas opções por aqui. Mas isto é ótimo. Sua ideia é muito boa,
Realmente aqui na região o comércio fica centralizado um pouco longe. Seria ótimo oferecer aos moradores uma opção mais próxima. Foi o que pensei. Só estava aguardando sua volta para pedir sua opinião. Acredito que será muito bom. Além do que os meninos poderão trabalhar junto com você, isso também fará bem a eles. Realmente, já havia